A dúvida de muitos luverdenses: como foi a safra? Os valores condizem com a produção? Saiba agora. A dúvida de muitos: como foi a safra 22-23, que foi a última safra que passamos, e a expectativa para a safra 23-24, que acontecerá no ano seguinte. E também como foi a questão de números, condiz com a produção? É o que a gente vai descobrir agora em uma reportagem com o Roberto, gerente da sede Agrobajo John Deere, aqui de Lucas do Rio Verde. A safra 22 e 23, né, que a gente está terminando agora, ela foi uma super safra, né? Se olhar os números da Conab comparado à safra 21-22, os números foram bem maiores e mais expressivos. Tanto na primeira safra, né, que a gente, no Mato Grosso, na nossa região, a gente fala em soja, né? Nós estamos falando em primeira safra, ela foi safra recorde, disparado safra recorde. E a segunda safra, aqui na nossa região, no Mato Grosso também, a gente está falando de milho, né? Milho segunda safra e algodão. O milho está finalizado, a colheita está finalizada e o algodão ainda está em andamento. Então também são super safras. Nós tivemos um pouco diferente de algumas regiões do Brasil, né? Por exemplo, o sul teve problema de seca e algumas outras regiões nós não. Nós tivemos um clima muito favorável, tanto na primeira quanto na segunda safra. Então os números estão aí, estão postos, ainda não estão todos finalizados, porque normalmente eles são fechados no mês de setembro, né? Haja visto a safra do Brasil e o ciclo brasileiro, mas é uma super safra de soja, de milho e de algodão, né? Então o Mato Grosso mais uma vez surpreendeu e a nossa região, em especial, tem se mostrado com um crescimento ainda maior do que a média do Mato Grosso e do Brasil. Então, paralelo a isso, a gente tem uma questão diferente esse ano. A gente teve uma queda nos preços, né? Mas isso basicamente pelo mercado internacional, né? As commodities elas caíram ao redor do mundo. Também a gente teve uma desvalorização cambial, né? Hoje o dólar está abaixo de R$5. Então, isso do ponto de vista de faturamento em reais, a gente teve um decréscimo. Mas a agricultura ela sempre foi cíclica, né? Ela tem altos e baixos, haja visto os preços. Então, os custos já estão se adaptando a esta nova realidade de preço. A gente entende que nós estamos vivendo agora uma nova realidade de preço, diferente dos 2 últimos anos, onde a gente viu os preços das commodities muito altos. Agora a gente volta para os patamares que a gente vinha lá atrás, antes da pandemia. São preços normais, vamos dizer assim. E os custos vão se ajustando. Então, é vida que segue, mas a boa notícia é que o Mato Grosso produz muito. Nós estamos fazendo uma grande safra, uma super safra, seja na primeira, seja na segunda safra. Então foi considerado uma safra boa, ainda bem, mas em questões de números e valores, podemos considerar que no ano passado foi melhor do que 2023? Em quantidade, essa safra foi muito maior do que a anterior. A questão é os preços que estão diferentes. Os preços de venda das commodities estão menores esse ano. Isso dá uma diferença em termos de faturamento. Mas enquanto safra, em quantidade de grãos, em quantidade de pluma, essa safra é muito maior que a anterior. Então, são as variáveis do agro, que é a produção e o preço de venda. A produção muito maior, mas o preço de venda está menor esse ano. Então, esse preço de venda menor, ele precisa de ajustes para que o produtor tenha margem de lucro no final desse negócio. E quais são as expectativas da safra do ano que vem, em questões de valores e questões também de safra, para que os valores aumentem, assim como foi a safra considerada boa 100%? A safra 23-24, que deve ser plantada a partir do mês que vem já. A partir do dia 15 nós temos o final do vazio sanitário, então teoricamente, se tivermos chuva, temos plantio da nova safra. Em termos de preços, como eu falei antes, a gente está posicionado em novos patamares de preço, menores do que a safra 20-21, 21-22, durante a pandemia que a gente teve realmente preços altos. Então a gente deve viver, pelo menos os economistas, o pessoal do mercado, identifica que a safra 23-24 deve seguir os patamares de preços que nós temos hoje, tá?
E que nem eu falei, os custos já estão se ajustando para essa nova realidade de preço. Paralelo a isso, o grande definidor de produtividade é o clima, né? Nós temos uma previsão de El Niño, que são mudanças na temperatura do Oceano Pacífico que interferem no regime de chuva no Brasil. A interferência que a gente tem no Centro-Oeste é uma certa desregula um pouco a chuva. Então isso pode ocasionar em alguns anos o atraso no início ou alguns veranicos, vamos dizer assim, depois que se inicia o plantio. Então a gente pode ter alguma instabilidade climática esse ano. Isso são as previsões, tá? Já visto El Niño, que tem se mostrado já ativo aí no Oceano Pacífico, que interfere na chuva no Brasil todo, né? Então essa é a interferência climática. Os preços devem continuar nos patamares que estão, mas os custos se ajustam de forma que o produtor vai ter margem, obviamente desde que colha, né? E aí dependemos do clima.